Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todos os povos e nos outorgou a sua Torá. Bendito és tu, eterno outorgante da Torá. Que venha o teu reino em nome de Yehoshua. Parashah Korach Hukat, sexta aliá. Números, capítulo 20, verso 14 a capítulo 21, verso 9. E Moisés enviou mensageiros de Kadesh ao rei de Edom. Assim disse teu irmão Israel: Tu soubeste toda a fadiga que nos sobreveio, e nossos pais desceram ao Egito e estivemos no Egito muitos dias. E os egípcios fizeram mal a nós e a nossos pais. E clamamos ao Eterno, e ele escutou a nossa voz, e enviou um anjo que nos tirou do Egito. E eis-nos em Kadesh, cidade da extremidade de teu limite. Passaremos rogo pela tua terra, não passaremos por campo nem vinha. Não beberemos água dos teus poços. Pelo caminho do rei iremos, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos o teu limite. E Edom disse-lhes: Não passarás pelo que me pertence. E para que não suceda que eu saia com a espada ao teu encontro. E Israel disse-lhe: Pela estrada subirei. E se eu e meus animais bebermos tuas águas, darei o preço, de certo, em nada te prejudicarei, somente passarei com os meus pés. E disse: Não passarás. E saiu Edom ao seu encontro com muito povo e com mão forte. E Edom se recusou em deixar Israel passar por seu território, e Israel desviou-se dele. E partiram de Kadesh, e os filhos de Israel e toda a congregação vieram ao monte Hor. E o Eterno falou a Moisés e Arão no monte Hor, nos limites da terra de Edom, dizendo: Que Arão seja recolhido ao seu povo, pois não virá a terra que dei aos filhos de Israel, porque vos rebelaste contra a minha ordem por causa das águas de Merivá. Toma a Arão e a Elaçar, seu filho, e faze-o subir ao monte Hor, e despe a Arão de suas roupas, e veste-as em Elaçar, seu filho, e Arão será recolhido e morrerá ali. E Moisés fez como o Eterno ordenara, e subiram ao monte Hor, aos olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão de suas roupas e as vestiu em Elaçar, seu filho. E Arão morreu ali, no cume do monte, e Moisés e Elaçar desceram do monte. E toda a congregação viu que Arão expirara, e toda a casa de Israel chorou 30 dias por Arão. E o cananeu rei de Arad, morador do sul, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim, e lutou com Israel e tomou deles alguns cativos. E Israel fez um voto ao Eterno e disse: Se de certo me entregares este povo na minha mão, consagrarei para ti os despojos das suas cidades. E o Eterno ouviu a voz de Israel e entregou o cananeu, exterminou-o e consagrou os despojos das suas cidades, chamando o nome do lugar de Hormá, consagração. E partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. E a alma do povo se impacientou no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Porque nos fizeste subir do Egito para morrer no deserto, onde não há pão nem água, e nossa alma tem fastio deste pão tão leve? E o Eterno enviou para o povo as serpentes abrasadoras, que picaram o povo, e morreu muita gente de Israel. E o povo veio a Moisés e disse: Pecamos. Nós falamos contra o Eterno e contra ti. Ora ao Eterno para que tire de sobre nós a serpente. E Moisés orou pelo povo, e o Eterno disse a Moisés: Faze para ti uma cobra abrasadora, e põe-na sobre um poste. E acontecerá que todo aquele que for picado, olhando para ela, viverá. E Moisés fez uma cobra de cobre, e a pôs sobre o poste. E eis que, se por acaso a cobra picava alguém, este olhava para a cobra de cobre e vivia. Brit Hadashah, Lucas capítulo 21. E Yeshua olhou para os ricos que estavam lançando suas ofertas na casa do tesouro. E viu também uma pobre viúva que lançou 2 moedas. E disse: Eu verdadeiramente lhes digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos, porque todos estes lançaram o que lhes abundava no lugar da oferta de Elohim, mas esta viúva, do que lhe faltava, tudo o que possuía lançou.
E enquanto homens estavam falando sobre o templo, como estava ornado com belas pedras e com ofertas, disse-lhes Yeshua: Veem vocês estas pedras? Virão dias em que não será deixada pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E perguntaram-lhe e disseram: Mestre, quando estes fatos ocorrerão e qual é o sinal de quando estes fatos estiverem prestes a acontecer? E disse-lhes: Vejam, para que não sejam enganados, pois muito virão em meu nome e dirão: Eu sou Mashiach, e o tempo se aproxima, mas vocês não devem ir atrás deles. E quando vocês virem sobre guerras e tumultos, não temam, pois estes eventos estão preparados para ocorrer primeiro, mas ainda não terá chegado o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E grandes terremotos ocorrerão em vários lugares. E fomes e pestes, e haverá medos e terrores, e grandes sinais do céu serão vistos. E haverá grandes tempestades. Mas antes de todos estes acontecimentos, colocarão as mãos em cima de vocês e os perseguirão. E irão entregá-los nas assembleias e às prisões, e os levarão à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Mas isto lhes acontecerá para testemunho. E coloquem em seu coração que não serão ensinados a fazer uma defesa, porque eu lhes darei boca e sabedoria, contra as quais não serão capazes de se levantar todos os seus inimigos. E os seus pais e seus irmãos e seus parentes e seus amigos os entregarão e matarão alguns de vocês. E serão odiados por todo homem por causa do meu nome. Mas um fio de cabelo de sua cabeça não perecerá. E por sua perseverança obterão sua alma. E quando virem Jerusalém rodeada por um exército, então saibam que se aproxima sua destruição. Então os que estiverem em Yehudá devem fugir para a montanha, e os que estão dentro dela devem fugir, e os que estão nas vilas não devem entrar nela, porque estes são os dias de vingança para que tudo o que está escrito seja cumprido. Mas ai daquelas que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias, pois haverá uma grande tribulação na terra, e ira contra este povo. E cairão ao fio da espada e serão levados cativos para toda a região, e Jerusalém será pisada pelos goim, até que sejam cumpridos os tempos dos goim. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e tribulação das nações sobre a terra, e aflição através da assombrosa voz do mar, e um tremor que tira a vida dos filhos dos homens a partir do medo que está preparado para vir sobre a terra, e serão abalados os poderes dos céus. E então verão o Filho do Homem que virá nas nuvens com muito poder e grande glória. E quando estas coisas começarem a acontecer, tomem coragem e levantem as suas cabeças, pois está próxima a sua redenção. E disse-lhes uma parábola: olhem para a figueira e para todas as árvores. Quando brotam, vocês imediatamente sabem que se aproxima o verão. Assim também, quando vocês virem que estes fatos estão ocorrendo, saibam que está próximo o reino de Elohim. Verdadeiramente eu lhes digo que esta geração não passará até que todos estes fatos ocorram. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E cuidem de suas almas para que seus corações não fiquem pesados com intemperança e embriaguez e cuidados do mundo, e aquele dia venha de repente sobre vocês. Porque como uma armadilha capturará todos aqueles que habitam sobre a face da terra. Porquanto estejam sempre vigilantes, e orem, para que sejam dignos de escapar dessas coisas que estão preparadas e que possam estar em pé diante do Filho do Homem. E durante o dia estava ensinando no templo, e a noite saiu, alojando-se na montanha, que é chamada de Casa das Oliveiras. E todo o povo ia diante dele ao templo, para ouvir a sua palavra. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu a Torá da verdade e implantou em nós a vida eterna. Bendito és tu, eterno outorgante da Torá, traga a revelação divina em nome de Yehoshua.